gente vai mostrar o resultado da carteira do Cariani, cara. Tá preparado pra ver a sua carteira? Tandera. Tandera, esse aqui eu conheço. Você é louco, hein? Você sabe que investimento não é só uma linha reta. Investimento é emoção. Daqui 2 meses, quando a gente atualizar a carteira, pode ser um cenário totalmente diferente. Câmeras, né? Estão filmando o Cariani, mas estão tudo olhando pra carteira dele. Eu tive o dobro da rentabilidade que eu tive o ano passado. Vocês vão participar aqui de uma reunião real, porque o Renato de fato não sabe como que rendeu a carteira dele. Hey, man! Ô, vem cá, me explica. O que é grão? É a nossa gestora. Explica pra galera que não entende. O que é gestora, o que é corretora? Pô, Renato, eu queria muito trabalhar com a Portfel, só que eu já trabalho com a BTG. Eu falei, o que tem uma coisa com a outra? Sabia que muitas pessoas me mandaram mensagem seguinte, pô, Renato, eu queria fazer parte da Portfel, só que eu tô na XP. Talvez falte pra gente explicar pras pessoas o que é uma gestora, o que é uma corretora. Ah, legal. A escada que... Cara, boa pergunta, boa pergunta. No mercado financeiro é assim, ó. Você tem bancos e corretoras. No banco, eles emprestam dinheiro, mas você também pode investir por lá. A corretora é como se fosse um mercado, e dentro desse mercado você tem vários produtos diferentes. Então você chega lá no mercado, você quer comprar, sei lá, um chocolate, você tem várias marcas diferentes, não é? Então a gente tem na corretora vários investimentos que a gente pode escolher. Então você tem a XP, que ela tem vários investimentos que você pode escolher. O BTG tem vários investimentos que você pode escolher. Dentre esses investimentos, você pode comprar produtos de renda fixa, tipo investir num CDB, alguma coisa assim. Ou você pode investir num tesouro direto, ou você pode investir num fundo de investimentos. Esse fundo de investimentos é gerido por alguma gestora. Então quando você entra lá na plataforma, você tem vários fundos. Você tem lá fundo, sei lá, Valora, qualquer gestora que existe. Essas gestoras são pessoas que pensam e tomam decisões do que fazer com o dinheiro. Na onde enfia esse dinheiro para o dinheiro voltar pro investidor. Isso. A gente tem uma gestora. Essa gestora é a Grão. Ela hoje é uma das maiores gestoras do Brasil. A gente tem mais de 150 mil cotistas, ou seja, investidores. Então essa gestora, ela tem um fundo e esse fundo qualquer um pode acessar hoje na XP ou no BTG, por exemplo. Quando você tem uma conta numa XP, você pode fazer tudo sozinho. Só que você também pode ter alguém te ajudando numa XP, que é um escritório de investimentos. Um escritório de investimentos é a Portfel, por exemplo. A Portfel, ela pode cuidar de você na XP, ela pode cuidar de você no BTG, pode cuidar de você no Safra, no Santander, no Itaú, no Bradesco, em qualquer lugar. Então a Portfel é o nosso escritório que cuida do cliente aonde ele estiver. Uma pergunta, a XP, ela tem atendimento direto ao cliente? Tem atendimento direto. Mas esse atendimento direto ao cliente, ela também gera spread, assim como geram Os escritórios de gestão? Igualzinho. Ou seja, então não tem muita vantagem ou desvantagem em cima disso, né? Imagina que você está no banco. O gerente do banco não tem meta. Ele vai bater a meta para ir para Cancún e tudo mais. Quando você está numa corretora e você tem um funcionário da corretora, ele também tem meta. Só que a meta dele geralmente é atrelada a vender produtos também para ele ganhar o PLR dele. Um escritório de investimentos de agente autônomo geralmente também tem meta e ganha comissionamento. Não necessariamente isso é um problema, porque tem gente que não vai arregaçar com o cliente, mas tem gente que vai arregaçar com o cliente. Então você tem sempre a pessoa ética e a pessoa antiética. Mas quando a gente não tem conhecimento de investimento, não dá para saber se a pessoa está fazendo isso ou não. Agora, na Portfel, a gente não ganha comissão. Grão, gestora de fundo. Isso. Então, se você entrar na XP, no BTG ou no Inter... Todas elas têm fundo. Eu tenho investimento em fundos. Isso. Você vai escrever fundos. Você vai ter vários fundos. Um deles é Grão. Grão Fundos de Previdência. Você tem lá o nosso fundo. Que, inclusive, é o fundo previdenciário. Exato. Que, inclusive, está batendo, enfim, o CDI largamente nos últimos tempos. Portfel. Portfel é o seguinte. Você já investe por algum lugar, a gente cuida do seu dinheiro lá. Só que sem conflito de interesse, entendeu? Você pode ter um investimento no Bradesco, no Santander, por exemplos de bancões, no BTG ou na XP, exemplos de corretora de bancos de investimentos. Exatamente. Assim como é o seu caso, você tem dinheiro numa corretora, tem dinheiro no banco. Tem dinheiro no banco e a gente consegue visualizar tudo e você nunca passa dinheiro pra gente, é a sua conta, a gente ajuda lá. E para ser cliente do Portfel, qual o mínimo que ele tem que ter investido ou o mínimo de aporte? Cara, a gente tem 2 tipos de clientes que a gente atende. Tem o cliente que tem patrimônio e o cliente que não tem patrimônio. O cliente que tem patrimônio, a gente atende a partir de 100 mil reais. Então assim, se a pessoa tem mais de 100 mil reais guardado, a gente já atende ela na Portfel. Por mais que o nosso cliente médio tenha 1 milhão de reais, a gente atende a partir de 100 mil reais. Agora, se você não tem patrimônio, mas você tem uma renda, tipo você é um advogado, você ganha 50 mil reais por mês, 60 mil reais por mês, mas você não tem dinheiro guardado, porque você gasta e ganha a mesma coisa, a gente tem o planejamento financeiro. Então a gente faz um planejamento financeiro de vida para você, para que comece a sobrar mais dinheiro, para que você comece a investir. Então leve em consideração seus sonhos, seus objetivos e tudo mais. E aí você vai sair dessas reuniões com um diagnóstico financeiro para você e sua família seguirem, né, basicamente. Então eu tenho 2 vídeos para você hoje.
Primeiro, eu quero entender como é que tá a minha carteira. Segundo, Mauricião, que tem um valor investido que faz dele um cliente da Portfel. Só que ele não tem ninguém cuidando do investimento dele. Até agora. Então eu tenho uma proposta pra você. Tá maluco, me arrepiei. Sabe o que? Tem uma proposta pra você. Você colocar na tela o investimento atual dele hoje e entender o que faz sentido e o que não faz. Vai ficar top. Porque a realidade minha é muito diferente da galera. Mas talvez a realidade do Maurício é muito mais próxima de uma galera. Você topa, Maurício, abrir tudo? Abrir tudo pra nós? Pra todos nós? Primo, você é bonitão e tal, mas calma. Calma aí, né, cara? Vamos com calma, um de cada vez. A gente pode pegar os seus investimentos, já joga na nossa ferramenta, ver quanto que rendeu nos últimos tempos e aí, em cima disso, a gente começa a otimizar tudo isso. A gente faz um dever de casa e te mostra o que seria o ideal pra você. Já vou pegar, vou chamar o Vitor aqui, pra gente também fazer uma reunião de planejamento com ele. E aí ele explica um pouco mais que planejamento. Primeiro eu te mostrar a sua carteira, porque... Já tá Como é que tá o negócio, né? Boas notícias, né? A gente sempre Good quer news, boas good notícias. news for us. Será que Good é boas news for notícias? us. O Cariani trouxe o Mauricião, um cara famoso da turma dele. E aí ele falou, cara, acho que ele vai fazer um planejamento financeiro pro Mauricião, entendeu? Aí como eu faço com todo mundo, eu quero fazer também gravando. E aí depois se preparar o dever de casa pra levar pra ele. Então vê algum planejador que consiga estar aqui em no máximo 50 minutos. Peraí, me dá. Mas me aí dá fala cinco que eu te volto. Aí você fala pro WhatsApp com o Júlio. Rapaz, o Maurício adora me sacanear. Ele me deu isso aqui e falou assim, Renato, o que é isso? Aí eu olhei. Pô, você não sabe o que é isso? Não, aí eu achei que era tipo um microfone igual do Silvio Santos. Ah, não. Mentira. Juro. Aí ele falou pra mim que isso aqui era a varinha do Harry Potter. Eu falei, meu irmão, você me dá 100 alternativas. Pô, é Nimbus 2000, cara. Eu assisti uma... E essa daqui? Essa você sabe. Ah, Não, essa daqui não, isso é da minha época. Essa Você é- até não te colocava aqui, ó. Aqui, ó. Olho de Aqui, ó. Tandera. Olho de Tandera, esse aqui eu Você é conhecia. louco, hein? Tá preparado pra ver a sua carteira? Eu tô preparado. Nossa, Caicão. A gente vai mostrar o resultado da carteira do Cariani, cara. Será que ele tá preparado pra isso? Não sei, será que tá bom o negócio? Será que tá bom? Tem que tá bom, né? cara. Senão o Porque cara a vai gente embora combinou que ia dele. mostrar se tivesse bom ou se Eu não vou tivesse. pegar a né? espada do Thundercats ali e sair cortando a cabeça Mas, de cara, todo mundo aqui. Mas você entende que investimentos, eles oscilam? Não, Tá preparando, já tá preparando o campo. calma. Deixa eu sentar aqui primeiro. Não, calma. É importante, vamos falar sobre isso, de verdade agora. Você é um cara maduro, vivido. Você sabe que investimento não é só uma linha reta. Investimento é emoção. Faz assim, dá uma osciladinha. Nem de montanha-russa eu gosto, cara. Assim, ó, pode ser hoje, pode não ser hoje. Mas já tô te preparando. Vai ter um dia que você vai chegar aqui e eu falar assim, cara, deixa eu te falar, não foi tão bom assim esse mês, mas faz parte da estratégia. Pontual, mas É. quando você pega um longo prazo, assim, sempre tá pra cima. Exato. Você tá preparado? Robson tá aí? Robson tá aqui. Quando o mês for ruim, eu falo assim, cara, você faça reunião com o Robson, tá? Depois de conversa. E acabou. Cara, ó, eu já preparei o Renato. Falei que assim, tem momentos que a gente não pode controlar tudo. A economia é louca, a gente vive no Brasil, cara, aumentou IOF, aí subsídio de eletricidade, taxas lá em cima, loucura acontecendo, eleição daqui a pouco, Trump metendo pau. Então eu já preparei ele psicologicamente, agora você pode... Thiago, o que vai ser dessa Selic que não para, cara? A gente vai falar sobre isso também, tá? Na apresentação. Selic é o seguinte, ó, ela rege toda a economia, basicamente. Quando você vê o William Bonner, né, que falava, pô, taxa Selic subiu. O que significa isso? Significa que ficou mais caro pegar dinheiro emprestado. Quando fica mais caro pegar dinheiro emprestado, a economia gira menos. Porque imagina, eu sou empresário, cara, eu tenho grana, tenho 15% ao ano que eu posso investir sem risco. Eu vou investir numa fábrica nova, numa franquia nova, no meu negócio, ou eu vou ganhar 15% sem risco? Ah, vou botar uma grana aqui, sem risco. E aí eu não invisto, então eu não contrato mais, então eu tenho mais gente desempregada no país, então eu tenho menos gente consumindo. Se o governo baixa a taxa, cara, eu vou falar, para que eu vou investir a 2% ao ano? Melhor investir no meu negócio. Aí eu invisto numa loja nova, contrato funcionários, esse funcionário tem uma renda, ele compra mais, então como ele compra mais, as empresas vendem mais, eu giro economia. Mais gente com dinheiro faz os preços subirem, porque mais gente está comprando. A inflação sobe. Aí o governo, para segurar a inflação, faz o quê? Sobe a taxa de juros para a gente comprar menos. Aí o preço começa a ficar controlado. Então a economia fica fazendo isso. Mas no geral, taxa de juros alta, que é a taxa Selic, por muito tempo, é ruim, cara. As economias elas deixam de crescer. E o país, nosso, como é muito desregulado, a gente precisa pagar muita taxa para poder captar dinheiro de fora, porque a gente tem muito risco, ninguém quer investir no Brasil. E a gente tem que pagar muito alto. Agora, ó, só para avisar aqui vocês, ó, a gente faz periodicamente reunião com os nossos clientes para mostrar o desempenho da carteira de investimentos deles. Mesmo quando a carteira tá boa e mesmo quando a carteira tá mal, porque a gente precisa acompanhar tudo. E o nosso cliente sempre tem a transparência de tudo que tá acontecendo. Então, vocês vão participar aqui de uma reunião real, porque o Renato de fato não sabe como que rendeu a carteira dele. A gente vai mostrar pela primeira vez faz 2 meses e meio mais ou menos. 2 né? meses e alguns dias, exato. Então,
Em azul, são as duas instituições que a gente tem conta hoje, uma corretora e um banco. A gente começou o relacionamento aqui. Então, daqui é a gente trabalhando junto. Aqui é você antes da gente. Sem mudar a instituição financeira. Estou no mesmo banco e na mesma corretora. É só uma questão mesmo de gestão de patrimônio mesmo. Eu até coloquei aqui uma média de rentabilidade nos meses trabalhados, ela ficou de 1,57. Então, uma média boa, né? Ela tá acima da média anterior. Mas esse que é o ponto, você começa a ter muita grana. Você começa a ter uma taxa de juros muito alta, você começa realmente a pensar, por quê? Porque para investir num negócio, ele tem que ter muito potencial de valorização para justificar o seu tempo nesse negócio, sua dor de cabeça, seu trabalho. Não, né, faz velho? sentido. Um combinado que nós tínhamos feito, Renato, a sua carteira antes estava com esse desenho e hoje ela está dessa forma. Acho que um ponto que a gente tinha batido bastante, inclusive o Thiago passou que ele estava investindo muito pesado, são os títulos vinculados à inflação. Estão ainda com um prêmio muito bom, né? E a sua carteira era muito carente. Qual que é a estratégia ou qual que é o ativo ganhador no mercado brasileiro? A inflação mais 6. Nós só tínhamos 16, 17% de inflação na carteira. Hoje nós estamos com quase 37, 36,5%. Tá certo que a gente também pegou uma onda boa também, né? A gente conseguiu aproveitar esse momento de mercado, né, de juros elevado, que propiciou a gente a capturar uma taxa de inflação mais um ganho real ali muito bom. Então eu vou destrinchar um pouquinho o que a gente fez. Basicamente, aumentou 20% de exposição à inflação. Através de quais ativos? Principalmente títulos públicos, com vencimento de 4 a 5 anos, né? Todos pagando acima de 7,70. Todos. Eu peguei um exemplo bom, ele acaba mostrando como que a gente chegou em uma taxa tão elevada nos últimos meses, né, de rentabilidade, muito maior que os meses anteriores. Então a gente pegou o Tesouro IPCA pagando IPCA mais 7,76. Só nesse mês, esse ativo rendeu 3,20%. A gente pegou a sua carteira, a gente dobrou o que você tinha de posição em ativo ligado à inflação. E isso daqui foi muito bom porque o que a gente dobrou rendeu 13,20% só nesse mês. Ou seja, fizemos um movimento acertado, entendeu? No momento certo. Num momento importante. E como que a gente chegou nesse valor de 3,20? Pô, mas peraí, nenhum ativo tá pagando isso. Aí que entra a marcação a mercado. Lembra que o Thiago falou? Tô investindo a longo prazo, a médio prazo, porque quando os juros baixar, eu vou ganhar muito dinheiro. Meu título vai estar muito valorizado no mercado. O que aconteceu agora, Renato? Isso aqui é o que a gente comprou lá atrás. Hoje, se você entrar no site do Tesouro, não tá pagando mais isso. Tá pagando quanto? 7,35, 7,40, tá oscilando um pouquinho. Ainda tá muito bom, mas só uma sensível veja queda já tem um resultado muito bom. Mas veja que ainda tá bom, mas não dá mais pra investir na taxa que você pegou, que foi 7,76. Entendi, é como se a gente tivesse pego a crista da onda. Exato. Você pegou 7,90, tem 7,90 na sua carteira. Isso aqui foi essa rentabilidade, né, dos títulos vinculados à inflação. E o prazo curto, tá? 2029. Se fosse um prazo mais longo, essa marcação aqui seria muito maior. Vou desenhar que é bem mais fácil aqui. Olha que interessante, ó. Quando você investe, você sabe que está aqui o começo e o final está aqui. Então, no final, você vai ganhar essa rentabilidade contratada. Isso eu entendi, claro. Perfeito. Minha dúvida é sobre a pré-fixação. É isso. Como é que eu posso resgatar algo que está pré-fixado e ainda manter toda a minha lucratividade dele? Porque Da imagina onde que- está o pênalti? Vamos supor que aqui seja daqui 1 ano, aqui seja daqui 2 anos. Se você for resgatar aqui, você investiu aqui, então você pode resgatar mais ou menos de acordo com como estiver o mercado. Se a taxa de juros tiver subido muito, o seu título não vale nada, porque você garantiu uma taxa de 10% ao ano. Aí o mercado foi agora para 20% ao ano. Você vai olhar e falar, caramba, eu prefixei a 10%, só que qualquer um pode investir a 20% hoje. Seu título vale pouco, não vale? Porque Vale. qualquer um pode investir melhor. Então, se você for resgatar agora antes da hora, você vai tirar aqui embaixo. Agora, se o mercado foi para uma taxa de 5% ao ano, só você tem uma taxa de 10%. Então, se alguém for comprar o seu título, você precisa vender ele por um preço muito mais alto. Então, você venderia aqui em cima. Se eu resgatar esse título numa era de juros alto, vão comprar? O governo é obrigado a te dar liquidez. Por isso que a gente investiu... Por isso que é interessante essa modalidade. Porque Exato. se a iniciativa privada não vai fazer isso. Então, aí que é o problema. Quando você faz na iniciativa privada, Ela vai te dar um pênalti. cara, você toma um spread bem grande. É, o pênalti. Exato. Por isso que é Exato. melhor, cara, você ficar no tesouro, minha concepção. Você entendeu onde estava a minha dúvida? Porque eu estava com a cabeça... Seguinte, cara, você está resgatando isso antes, tem que haver um pênalti, que é o spread. Mas aí eu entendi, o título público meio que blinda você disso. É, já existe o spread, tá na tela, você vê hoje, entendeu? Ele Agora é uma mínimo. pergunta. Por que as pessoas, então, não focam apenas em títulos públicos e vão para títulos privados? Porque a atratividade de rentabilidade é maior? Lembra que a gente falou que o Brasil ele precisa pagar uma taxa de juros mais alta para poder captar dinheiro dos investidores estrangeiros porque a gente tem muito risco? Quando você vai comparar um título público com um título privado, o título privado está competindo com o título público. E o título privado é mais arriscado que esse. Então ele paga um prêmio maior É isso. para quem investir. Então, para atrair o capital, ele paga mais. Por isso que todo mundo ficou maluco com esse tesouro que tava. Porque do nada eles estavam pagando taxas que a iniciativa privada paga. Inclusive é o seguinte, eu e meu sócio Bruno Perini, a gente tomou a decisão de fazer algo que a gente nunca fez. É a gente lançar juntos um produto educacional. Eu sempre tive o do Meu Milhão, que foi, assim, um fenômeno, foi o curso de finanças mais vendido da história. E o Bruno Perini sempre teve o viver de renda dele. A gente decidiu juntar os dois e lançar o do 1000 Alvo
viver de renda. Ou seja, a gente pegou esses 2 produtos educacionais nossos, juntou com mais 15 produtos que a gente tem, nem vou listar tudo agora. Então a gente pegou esses 17 produtos e pela primeira vez a gente vai lançar todos eles juntos pelo preço de um. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você colocar seu nome na lista de espera e ser avisado assim que a gente abrir as inscrições. Eu e o meu sócio e amigo Bruno Perini vamos lançar junto. Então clica aqui embaixo. E por que a gente teve uma marcação positiva, Renato? Porque o que aconteceu? A expectativa de juros futura, ela caiu. Então, a expectativa que o mercado tinha de juros de Selic no futuro, ela acabou caindo um pouquinho. E por que caiu? Tem alguns fatores, tá? Cenário externo, sendo bem macro aqui, a gente está passando por um período lá de risk-off que a gente fala, né? Aversão a risco, muito por conta das questões de guerras tarifárias, principalmente com os Estados Unidos, China e entre outros países, né? Mas quando entra nesse momento de risk-off, significa que as pessoas não querem muito risco na carteira. Elas vendem posições com maior risco, por exemplo, ativos de bolsa, ações. Então elas procuram treasuries, são títulos públicos americanos. E o que acontece quando muitas pessoas procuram um ativo? É lei de oferta e demanda. A taxa também diminui um pouquinho. Então se tem muita gente procurando um ativo, o governo vai falar, pô, tem muita gente procurando, eu vou baixar um pouco a taxa. Então as expectativas de juros americano também caiu. E por que isso impacta o Brasil? Quando o juros americano cai, tem uma dinâmica de mercado que, quando a gente vai fazer uma precificação de quanto um juros brasileiro de um país emergente tem que pagar, ele tem que pagar sempre um prêmio maior que um título americano que é o mais seguro do mundo. Então quando o juros americano cai um pouquinho, o Brasil pode baixar um pouquinho os juros dele também. Porque o prêmio, a diferença está muito grande. Então eu vou dar um exemplo aqui. Juros americano hoje está em 4%. No Brasil, a gente deveria ter um prêmio, pagar mais que os Estados Unidos, mais ou menos entre 5% e 6%. Porque se tiver abaixo disso, ninguém vai investir. Não vale o risco. Então como o juros americano cai um pouquinho, dá pra gente acertar um pouquinho também o juros futuro no Brasil. Aqui está o juros americano para daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Então para daqui a 2 anos, os juros nos Estados Unidos está pagando 3,94%. Aí para 10 anos está pagando 4,43% e para 30 anos paga 4,93%. Aí aqui é o Brasil. Para 2035, que é daqui a 10 anos, que seria equivalente a esse, está pagando 3,74%. Então olha o prêmio nosso para os Estados Unidos. O fato dos Estados Unidos ser muito mais seguro que a gente, ele pode pagar quase nada para captar dinheiro. Então imagina que ele vai construir uma ponte no país. Cara, ele vai captar 4,43% e a gente para construir uma ponte precisa captar 13,75%. Loucura isso, né? Imagina, por exemplo, uma Argentina. Não, esquece. Agora deu uma melhor. Lá no Egito que a gente tava, Nossa! no Egito lá, velho, o CDI, né? O CDI deles tava em 24%. E a inflação tava em 33%. É loucura, né? O que aconteceu foi exatamente isso. Ó, esse juros futuro aqui americano cai um pouquinho, consequentemente o juros futuro brasileiro também cai um pouquinho. A expectativa de juros futura é menor. O que acontece com as taxas praticadas hoje? Elas caem. Por isso que o seu título pagando IPCA mais 7,76 não tem mais no mercado. Ela cai um pouco. É 7,40 agora, 7,30. Porque o mercado já se reajustou. Exatamente. Aí você ganha um pouquinho com a marcação. Pontos também que favoreceram, né? Esse juros futuro. Fechar, que a gente fala, ele cai um pouquinho. Parte de inflação. A inflação ainda está acima da meta, né? Que é de 3% ao ano. A expectativa de ficar acima de 5%. Só que, em maio, ela já veio abaixo do esperado. Isso favorece, né? O mercado, né? O Banco Central fala, pô, então se a inflação está um pouquinho mais controlada, tem uma tendência futura, no curto prazo, de eu começar a baixar um pace de queda na Selic. Ponto importante também. O dólar apresentou uma queda frente ao real. Muito porque também tivemos entradas de dólar no país. Então, isso favorece também uma inflação menor. Porque tudo que a gente consome hoje é dolarizado. Dólar menor, inflação tende a ser menor também. Outro ponto importante, né? Política monetária, né? O Banco Central sinalizou na última reunião do Copom que, em teoria, a gente está com uma taxa de 14,75 e a gente pode esperar, talvez, manter essa taxa por um tempo maior ou chegar próximo de 15. Isso é uma notícia boa porque o mercado começa a falar, pô, peraí, então se o juros vai chegar nesse patamar de 14,75 até 15, então talvez no segundo semestre ou início de 26, ela comece a baixar um pouco. São várias variáveis, mas é uma notícia interessante. A gente começa a vislumbrar uma possível queda. A gente só estava com uma visão de alta. Agora a gente vai andar um pouquinho de lado e talvez começar a cair. Tudo isso favoreceu uma expectativa de juros futura um pouco menor. Isso é a parte de inflação, tá? Que a gente falou, Renato. Parte pré-fixada. Nós só tínhamos 5,22. Quanto que faz sentido a gente comprar pré, vender, ou uma taxa de juros pré, de títulos do governo, pagando quase 15%, 14%, emissões bancárias pagando 15%, pô, uma taxa excelente para a gente ter um percentual do patrimônio. Quanto? Entre 10% até 15%. Porque aí entra o risco, que a gente chama risco de oportunidade. Se a Selic subir muito, pô, eu contratei a 14%, mas ela vai para 20%, pô, eu poderia comprar um pré de 18%. Sempre faz sentido comprar pré-fixado, tá? Prazos mais curtos, de 2 a 3 anos, porque tem mais risco, e um percentual de até 15%. Como que a gente constitui essa carteira também? Títulos públicos, né? Um prazo de 3 anos, né? Pagando acima de 14,30. E emissões bancárias, um prazo de 2 anos, pagando acima de 15%. A sua pergunta, pô, por que eu vou comprar um crédito privado se eu tenho um título público? O crédito privado, por ter um risco maior, ele tem um prêmio maior. E lembrando que aqui a gente colocou um prazo curto e valores dentro do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, ele te garante que se a empresa quebrar, você vai receber até 250 mil reais. Seguro ali, né?
Mas bem olha só, simbólico. a gente pegou a mais de 14, 30% e agora se fosse investir no mesmo título estaria 13,4%. Exato. Isso aqui é uma taxa de hoje, tá? Olha quanto tá pagando hoje. 13,43. Você já ganhou com marcação aqui no também. ano já. 1% parece pouco, mas em cima de um montante alto é muita coisa. Muita coisa. E o mais legal é que é um ativo que não dá mais pra pegar. Ou seja, o timing foi bom, né? O timing foi excelente. Pós-fixado, ela flutua conforme os juros vigente. Era 14, agora é 14,75. Então, quanto maior for os juros, maior é a remuneração desse ativo pós-fixado. Nós tínhamos um valor de quase 62%, muita parte em liquidez, resgate rápido, com disponibilidade. A gente fez um alinhamento lá atrás, onde você falou, Robson, eu preciso de 10% só de emergência, de liquidez, de resgate rápido. Então, o resto a gente distribuiu na carteira. Desses 62, quase 62, eles zeraram 41%, 40%. 10%, né, a gente deixou em liquidez. Uma oportunidade, uma emergência, você pode resgatar, tá no curto prazo. A parte excedente, a gente colocou em fundos de crédito privado. A gente bateu bastante em crédito privado na primeira reunião. A gente não gosta de crédito privado direto. Tem um risco de default, que a gente fala de não pagamento. Se a empresa quebrar, está colocando em xeque o seu recurso, mas os fundos de crédito privado, eles têm 200, 300 ativos dentro da carteira e eles são muito pulverizados. Só que, por que eu vou investir em um fundo de crédito privado? Porque se a Selic hoje está 14,75, esse tipo de fundo vai buscar valores acima disso, 15, 16%, 115, 120% do CDI. A gente acaba otimizando a carteira com uma estratégia diferente. Um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais arrojada, mas que acaba trazendo pra gente uma rentabilidade que ultrapassa a Selic. E obviamente que você está sendo favorecido porque os juros voltou a subir, você está ganhando acima de 14,75 nessa estratégia. Parte de previdência que a gente bateu bastante também, né? Eles estavam concentrados no banco, em 6 fundos diferentes da mesma instituição e uma estratégia de fundos multimercados. A gente conversou, são caros, estavam rendendo abaixo do CDI, né? Tem muita volatilidade. A gente migrou, saiu de todos e alocou. E zerou ele. Alocamos em fundos pós-fixados, balanceando a carteira. Parte de ações também, a gente mexeu, tá? Se a gente for ver, percentual muito parecido. A gente deixou algumas ações ainda, a gente está fazendo de forma faseada essas mudanças. Nós tínhamos até conversado que você, como empresário, você tem diversas frentes que você toca, não necessariamente você precisaria de risco na carteira. Só que a gente mudou um pouquinho a estratégia. O que a gente fez? Uma parte das ações, a gente migrou para 2 fundos. Tá? Então, um fundo que a gente chama de trem de qualidade e outro fundo de trem de valor. Essa primeira aqui, qualidade, são fundos mais perenes, né? Que podem passar por momentos, enfim, que a gente pode ter algum problema macro, micro, e eles conseguem performar bem. São empresas perenes. Conseguem passar por momentos difíceis com uma rentabilidade boa, sem oscilar muito. E o trem de valor, ele acaba selecionando empresas, né, que estejam descontadas. Exemplo, empresas com uma saúde financeira também, com um lucro líquido excelente e o valor dela não é o justo, né? Ela deveria valer, por exemplo, 100 milhões de reais e a marcação dela da ação, ela está valendo 50 milhões. Então aqui, isso é tudo estatístico, não é que o gestor está tentando adivinhar. É base estatística, baseada em dados, ele seleciona essas empresas. Tá? Esses 2 fundos aí renderam no mês 6,52% e o outro rendeu 9,24%, cara. Uma porrada muito grande. Isso daí ajudou muito a carteira também no mês. Então, como é um cenário catastrófico, cara, por mais que não seja o melhor momento na economia, pô, você tem um monte de empresa barata, entendeu? Se eu começar a te falar, ó, as empresas que a gente tem lá na carteira, tem cada coisa barata, cara. Aí para não precisar escolher uma empresa ou outra e pega um fundo. Eu coloquei um exemplo aqui também, só desde quando nós começamos a investir aqui, né? A mudança 28/3. Esses são os 2 fundos que nós investimos até hoje, tá? Eles renderam 12% e 10%. E Bovespa, que é o principal índice do mercado acionário brasileiro, rendeu 5,79% e o CDI 2%. Então a gente está bem acima. Ou seja, os fundos que a gente escolheu renderam mais do que a bolsa, o dobro. Porque quando a gente investe em renda fixa, a gente geralmente quer ganhar da renda fixa. Quando a gente investe em ações, a gente quer ganhar da bolsa. Então os fundos de ações que a gente escolheu, pô, ganharam muito das ações. Daqui 2 meses, quando a gente atualizar a carteira, pode ser um cenário totalmente diferente. Mas no final das contas é o que a gente vai ver o quanto ela virou. Renato, acho que só para a gente fechar aqui, a gente falou muito de transparência, de metodologia de trabalho, né? O que a gente faz de diferente aqui na Portfel? Fiz questão de trazer um slide aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? Então, que a gente sempre busca a melhor taxa, nenhum comissionamento vem aqui para a instituição, né? A gente trabalha com as mesmas instituições que você tinha conta anteriormente, não mudou absolutamente nada, só a gestão. O que a instituição te devolveu, visto que agora você está plugado em um serviço de wealth, de consultoria? Em março, voltou para ti R$2.000. Em abril, que foi um aporte mais representativo, foram mudanças mais representativas, R$11.000. Em maio, R$3.200. Então, o total de devolução foram 16 mil, quase 16.500. Só de comissões. Só de comissões. Isso é tudo comissão, cara, que não veio pra gente e que viria anteriormente. Se você entrar no seu extrato, vai estar lá extrato, cara, de devolução referente a esse investimento e tal. Tá tudo lá. Só que, o que é o ponto? Essa devolução de 16 mil, na verdade, era pra ser, assim, era pra você ter pago muito mais de comissão. Porque imagina que quando o Robson vai te passar a taxa, ele pode passar essa taxa em vários níveis. E como a gente já não ganha comissão, a gente passa na melhor taxa já pra você. Então a comissão que você está recebendo de volta é a comissão referente a esse spread, da nossa melhor taxa pro limite. Se a gente fosse pegar e passar na pior taxa, você receberia uma devolução muito maior. Então só pra assim, 16 mil é bastante dinheiro, mas já foi podia muito ser mais. 70. Exato, foi muito mais que você economizou, entendeu? Queria que você falasse do coração agora. A sensação de você ver, cara, não uma renda passiva, mas um rendimento no mês de mais de 7 dígitos, cara, Yanni. Rapaz, isso foi bom, hein? Eu até
Gaguejei. Ele travou e eu travei. Agora, depois de uma dessa, eu quero saber... Errei, deu 7 dígitos. Mais de 7 dígitos no mês. Quero saber o antes e depois, como é que ficou o meu cascalho aí. Cascalho, deixa eu te mostrar. Como é que Deixa foi eu meu pegar cascalho aqui. antes e depois? Olha agora? só. Olha o sorrisinho dele ali, ó. Olha. Ficou até mais brilhante. Eu acho que da apresentação que o Thiago Robson fizeram aqui, ficam algumas leituras. Primeiro, a leitura da oportunidade. Você precisa ter um consultor do seu lado que esteja atento ao comportamento do mercado, porque o comportamento do mercado financeiro ele é volátil demais. Segundo, a transparência. É óbvio que qualquer empresa ela vive de lucratividade. Então a prática do spread é uma prática totalmente racional e totalmente certa. Mas quando você tem um consultor que ele informa o spread, ele explica o que ele está fazendo e ele alinha contigo isso, tá tudo bem, obrigado. E é uma grande dificuldade quando você tem o seu banco em bancão, porque os gerentes são pressionados por metas e taxas. E essas metas e taxas acabam trazendo para o gerente um spread que ele vai ocultar de você. Ele vai vender a sua margem, ele vai vender o seu percentual, você está ganhando tantos por cento, mas o spread também está lá em cima. E eu acho que terceiro por último, né? Entender o perfil do investidor. O Robson falou uma coisa que faz todo sentido. Quem é empresário e não é investidor profissional tende a ser mais conservador. Não quer ter dor de cabeça com o investimento, ele já tem dor de cabeça com a empresa. O investidor profissional, ele é sangue frio, cara. Ele consegue ficar um ano inteiro tomando na cabeça porque ele sabe que daqui 5 anos ele vai levar o dele no bolso. Mas, você sabe o que é muito mais cômodo às vezes para um banco ou para um gerente, alguma coisa? Jogar você lá embaixo no raso, que assim ele não tem dor de cabeça com você. E aqui, o Robson sabe, eu sou um investidor de perfil conservador. Mas mesmo assim, ele tá lá, jogando com as carteiras, pulverizando o máximo possível para que eu seja um conservador que ganha dinheiro, não um conservador que tem o seu dinheiro congelado. Essa minha leitura faz sentido? É uma leitura profissional, né, cara? Porque assim, as pessoas... Uma leitura de um empresário que tem noção do mercado financeiro, mas é leigo. Não é porque você é um cara conservador que você vai aceitar não ganhar dinheiro, né, por se colocar nessa posição. É só para você ver a diferença, Renato. O que você acha? Então aqui eram os valores de fevereiro. Olha o que aconteceu em março e em abril. Isso, se você pegar em dezembro, outubro, novembro, dezembro, você quer chorar, pega outubro, novembro e dezembro. Cara, é engraçado que os câmeras, né, estão filmando o cara dele, mas estão tudo olhando pra carteira dele. Os caras estão assim. É uma delas ali. Entortando o pescoço. Ó, esse daqui foi o quanto que rendeu no ano passado total, 24. Ah lá, não precisa nem ver, ó, 24 total tá aí. 24 total foi esse. Tá, obviamente que teve um pouquinho, a gente trouxe um pouquinho mais de recursos, mas o total a gente já dobrou, o total de 24. Caraca, mano. Em 5 meses de investimento, esse ano, eu tive o dobro da rentabilidade que eu tive o ano passado. Você tem mais de 100 mil reais investidos. Você quer a nossa ajuda para você ter um consultor cuidando de você, fazendo reunião junto com você, te ajudando a estruturar melhor sua carteira? Clica aqui embaixo, em algum lugar desse vídeo, ou no QR Code na tela. Você vai preencher um formulário, um consultor, um Robson desse nível vai entrar em contato com você para poder te ajudar a estruturar a sua vida financeira e multiplicar aí os seus múltiplos futuros milhões, tá bom? O meu eu dobrei em 5 meses. Pô, tem que respeitar. Dobrou a rentabilidade. Em 5 meses. A rentabilidade do ano passado, não o patrimônio, né? Não, dobrei a rentabilidade. Tá achando Porque que a gente tá falando aqui sobre rentabilidade, não é sobre patrimônio. Mas eu acho... Não, a gente dobrou a rentabilidade. Sim. Em 5 meses. Agora, só uma coisa também, não vamos ficar mal acostumados. Porque assim, realmente a gente pegou um timing, os astros todos se alinharam, né? A gente acertou tremendamente, o mercado aconteceu isso e tal. O quadro é otimista, cara. O quadro é otimista, cara. Queremos chegar nos próximos dígitos. Quer mostrar alguma coisa aí, Robson? Então a gente tá falando de 7 dígitos quase, sim. Legal, hein, velho? Deixa eu cumprimentar, né? Deixa eu dar um abraço aí. Esse abraço, eu vou lembrar desse abraço aqui. Porque o dia que o cara... O dia que não for bem, o que será que vai acontecer? Vai levantar o cara desse tamanho, vai levar o Júlio e o Valestrin juntos também. Não, sabe o que você faz? Você bota o vídeo no tempo tal. Quando você for fazer aí, você fala, calma, Renato, lembra desse abraço, pô. Lá atrás a gente também teve um abraço, entendeu? Sem porrada. Sem porrada. Nossa primeira reunião, mostrando a evolução da carteira do Renato. E daqui a alguns meses estamos de volta novamente. Acompanha essa jornada aqui. Que aonde vai dar, não sei. Mas temos um quadro muito positivo, como o Renato acabou de trazer. Estamos muito otimistas. E é isso. 3 meses de muito suor, muito trabalho do Robson. E deu tudo certo até aqui. Parabéns, Robson.